Caro presidente desta sessão, senador Eduardo Suplicy, caros colegas senadores, queria agradecer ao senador Ivo Cassol as referências feitas. Eu tive a oportunidade de estar em Rondônia e ver a empatia popular que o senador do meu partido tem naquele estado, onde foi prefeito de uma cidade muito importante, cidade de Rolim de Moura, e governou também o estado de Rondônia. Então, Rondônia é um estado que existem muitos gaúchos que estão lá, paranaenses, catarinenses, sulistas de um modo geral. E Rondônia, como o Acre, como outros estados do norte do país, do nordeste do país, acolheram os gaúchos que vieram de todos os municípios gaúchos, Mato Grosso do Sul, onde a gente sempre encontra algum gaúcho tomando chimarrão ou fazendo um churrasco ou criando um CTG. Esta é a marca de um povo desbravador e por isso, então, ao conhecer Rondônia, eu tive a oportunidade de perceber de perto o carinho e o afeto que a população tem com este senador do meu partido e renovo os agradecimentos que ele fez ao meu trabalho aqui no Senado e também na condição agora de pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, com muita honra. Como eu disse já no dia 24 de maio, este é o maior desafio e também o mais honroso que eu tenho na minha vida. E pretendo fazê-lo com o mesmo comprometimento e com a mesma responsabilidade que tenho caminhado aqui no mandato do Senado Federal, que foi a minha primeira experiência parlamentar. Mas é inescapável, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, de, em plena Copa do Mundo, não deixar de mencionar este evento que está hoje chegando ao seu 13º dia, de grandes torcidas, muita emoção e momentos de celebração dentro e fora dos estádios, apesar de aeroportos inacabados, construções viárias cobertas com tapumes, episódios de depredações e de outras obras interrompidas nas 12 cidades sedes deste torneio que, eu diria assim, chama a atenção de todo o planeta. A goleada por 4-1, por exemplo, protagonizada pela nossa seleção no jogo de ontem aqui em Brasília contra Camarões, é o mais recente momento esportivo desse grande evento internacional que não deve de modo algum ser confundido com um evento de aspectos político-eleitorais. Copa é uma coisa, eleição é outra coisa. Em pouco mais de uma semana, o Mundial da FIFA já está entre os mais extraordinários de todos os tempos. Craques com altíssimo desempenho, recordes em campo, embates históricos, festa nas ruas, surpresas, zebras, tudo o que faz parte da história do futebol. Estádios lotados e inovações tecnológicas. Imagine a imagem que a televisão mostra hoje com a riqueza de detalhes, chegando a detalhes que nunca antes, na história das Copas, apareceu à luz e à vista dos telespectadores, os chamados drones, os vantes ou veículos aéreos não tripulados. Parece até um pássaro que está ali acoplado a uma câmera que está mandando as imagens para o mundo inteiro de detalhes maravilhosos, seja de rosto de uma criança que está na torcida, emocionado, ou de um pai segurando um filho, ou de uma bandeira levantada. Isso tudo é feito pela tecnologia e que está emocionando o mundo inteiro com este novo olhar, um olhar tecnológico a serviço da emoção, a serviço de um momento enorme de grande concentração, de grande torcida, de grande explosão, pelo que nós estamos vendo nos estádios. E das surpresas, a surpresa da Costa Rica, que está brilhando para uma surpresa de todos, ou de derrotas de seleções como a da Espanha, campeã mundial, que não se imaginaria que em tão pouco tempo já estivesse voltando para casa. Os repórteres Amaury Segala e Helena Borges escolheram na semana passada uma série de relatos de autoridades nacionais e estrangeiras de futebol, publicados nesta semana pela revista Isto É, mostrando as vantagens da Copa do Brasil. Nós até discutimos muito esse problema, mas agora tem que ver o que está acontecendo neste momento. E, claro, o craque da seleção alemã, Jürgen Klinsmann, foi técnico e craque da seleção em 2 mundiais, atualmente técnico da seleção dos Estados Unidos, diz que nunca viu uma Copa como essa, com os times apresentando tanta vocação ofensiva.
É o caso da Costa Rica. Artilheiro da Copa de 1986, o inglês Gary Lineker se encantou com o hino cantado à capela pelos torcedores brasileiros e afirmou que não é possível competir com essa torcida, com esta garra, tanto nacionalismo impresso nesse momento. Já o capitão da seleção italiana, campeão do mundo de 2006, Fábio Cannavaro, declarou que nunca houve uma primeira fase com jogos tão espetaculares. Entre os brasileiros, a percepção é a mesma. Roberto Dinamite, que defendeu o Brasil nos mundiais de 78 e 82, disse que o nível da Copa está altíssimo. Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção brasileira tricampeã, disse que ainda está procurando entender o motivo de tantos gols. Zico, um dos grandes craques da nossa história futebolística, disse que o Mundial está bom de se ver, com jogos interessantes e o alto astral dos torcedores brasileiros. O meio-campo, convocado para o Mundial de 90 e ex-jogador do Flamengo, Tita, disse o seguinte: de 90 para cá, essa é a melhor Copa em termos de futebol e de público. Ele hospedou, inclusive, amigos mexicanos na própria casa, que admitiram estar encantados com o Mundial, apesar dos temores, às vésperas deste grande evento. Alguns indicadores confirmam a excelência dos jogos realizados no país. Após o encerramento da primeira rodada, foram marcados em média 3 gols e pouco por partida. É a melhor marca desde a Copa de 58. O número surpreende porque o futebol mudou nas últimas décadas. Os sistemas defensivos ficaram muito mais eficientes e a disparidade técnica entre os times diminuiu bastante. Para Klinsmann, técnico alemão que comanda a seleção dos Estados Unidos, uma das razões para esse desempenho acima da média está na geração excepcional de jovens jogadores, muito fortes fisicamente. São muitos goleadores em plena forma física. Basta relembrar os gols do nosso Neymar, do uruguaio Suárez, do francês Benzema e os holandeses Van Persie e Robben. Esse desempenho também foi protagonizado pelo alemão Thomas Müller, o argentino Messi e o inglês Rooney. Dentro de campo, senador Suplicy, e o senhor que gosta tanto do futebol, torcedor do São Paulo, Santos, olha aí, foi bom, estava atento, torcedor do Santos, mas foi homenageado pelo São Paulo quando teve aqui o nosso Coração Valente, né? Teve aqui, jogou no São Paulo. Sim. Coração Valente, que agora está lá no Rio Grande do Sul, vereador em Caxias do Sul. Dentro de campo, os números da Copa no Brasil são relevantes. Na primeira rodada, o tempo de bola rolando foi de 70 minutos por partida. O que uma senadora tem que falar isso aqui, hoje? Parece, as pessoas cobram. Nós estamos no país do futebol. E está todo mundo grudado na Copa. Então não há como você não deixar de falar disso. Eu não sou avestruz para enfiar minha cabeça embaixo da terra. Muitas críticas fiz à questão da Copa, mas você tem que ver o outro lado, o lado que os brasileiros estão torcendo. Vai ter um jogo maravilhoso no estádio Beira-Rio com a Argentina, vai ser uma explosão de emoções, estão milhares de argentinos chegando por toda a fronteira. Um prazer, eu concedo a parte da senadora Vanessa Graziotin. E eu agradeço a parte, senadora, para dizer, já que Vossa Excelência fez esse comentário, que eu estou aqui ouvindo com muita atenção o seu pronunciamento, que eu fiz algumas observações e tenho procurado fazer nesse período, também em relação à Copa do Mundo. Mas Vossa Excelência traz dados e eu estou aqui admirada até porque não tenho tendo tempo de ver esses dados estatísticos e cumprimentá-la pela postura, senadora Ana Amélia. Eu já tive a oportunidade de cumprimentar o senador Cristóvão, porque aqui nessa casa, Vossa Excelência, senador Cristóvão e alguns outros têm sido críticos de algumas questões, alguns fatores. Agora é uma crítica positiva. Eu vejo como uma crítica positiva. E que chega aqui e reconhece o como tem sido importante para o povo. Não é para ninguém, não, é para o nosso país. Claro, e não tem nada a ver com eleição, nem com oposição, nem com governo, nada. Aqui é uma outra coisa. Quero lhe cumprimentar. O senador Suplicy, numa parte que fez a mim, me cumprimentava pela minha emoção. E eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela emoção que sinto com que faz esse pronunciamento, que é a emoção que toma conta do coração dos brasileiros e principalmente das brasileiras. Se tem um período em que todas elas passam a entender de futebol, é o período da Copa do Mundo. Parabéns, senadora Ana Amélia. Pois é, senadora. Eu até ontem com um amigo, Napoleão Salles, lá na casa dele, com o pai dele de 88 anos, que não deixa ler tudo e na internet, tem Facebook, isso aqui é quase 90 anos, e acompanhando, nós estamos assistindo futebol. Sinceramente, eu acho legal. Eu torço por um time no Rio Grande do Sul. Se me perguntar a escalação, talvez eu não saiba toda a escalação.
Escalação da nossa seleção a gente sabe. Eu adoro o Filipão, é gaúcho, né? Não é por ser gaúcho, mas ele é um... Aliás, foi o único que dentro do ônibus passou lá pelo Noroeste, que é o bairro onde eu moro agora, foi o único que abanou para as pessoas que estavam na rua. Parabéns, Filipão, é isso que a gente faz para agradecer a torcida. Só ele fez sorridentemente, abanou, correspondeu a que as pessoas pararam ali, crianças com os pais ali na beira onde foi passar, onde o ônibus da seleção passou. E o mais interessante, senador, é que como eu disse, senador Suplicy, não só como o senhor aí, que entende muito de futebol, mas algumas coisas básicas a gente entende. Quando é um escanteio, eu sei o que é. Quando ele está impedido, eu também sei mais ou menos o que é, especialmente porque a imagem hoje é perfeita. Agora, vou lhe dizer, a televisão ontem, ela se antecipava tanto, que, olha, desculpa, Galvão Bueno, mas ontem você se atrasou. A gente era capaz, vendo a imagem, de dizer aquilo que segundos depois, o narrador, que é um dos melhores do Brasil, fazia, o Galvão Bueno. Ali tem uma suspeita de impedimento, porque havia a imagem imediatamente, a jogada do atleta, você via a linha que eles estavam, ou a cobrança de um escanteio. Então, nesses dois momentos, eu fiquei assim, olha, que bom, eu estava consegui. Eu não entendo de futebol, mas isso revela que a tecnologia veio para mostrar a capacidade que o telespectador tem de até ele fazer algumas análises e julgamentos sem precisar de um terceiro, se valer de um terceiro. Então, naquele momento lá, vendo com lá o Napoleão e a Carla, a gente se deu conta dessa situação e é uma coisa muito agradável, não desmerecendo, evidentemente, o grande narrador de futebol. Temos no Rio Grande do Sul também excelentes, o Denardim, o Pedro Ernesto Denardim. Todos são maravilhosos. Pena que perdemos o Luciano do Vale, que era fantástico também, tinha uma forma também muito profissional de narrar. Mas é assim, e corre. Aí, falando ainda, senadora, os especialistas em futebol afirmam que um dos motivos para que esse sucesso esteja acontecendo é que os times também estão fazendo menor número de faltas, o que é muito importante. Foram, em média, 26 infrações por jogo na primeira semana da Copa. Dado muito mais abaixo do registrado em 2002, que foram 35 faltas na conquista do Mundial do Brasil. O resultado disso tudo é um jogo que flui melhor, mais dinâmico e de maior qualidade, características que podem, sem dúvida, serem aplicadas também à administração pública e às ações focadas na população. Ora, se nós podemos ser eficientes no futebol, por que não treinar uma boa equipe para governo? É assim que tem que ser a lógica da eficiência no futebol, nos campos, tá? É trazer para a administração pública. Os jogadores acertaram ao final da primeira rodada 86% dos passes, o maior percentual da história das Copas. O recorde era de 2006, com 84% de precisão. Pirlo, da Itália, acertou 95% dos passes que tentou contra a Inglaterra. Na histórica partida em que a Holanda derrotou a Espanha por 5-1, Robben fez um gol depois de uma disparada a 37 km por hora. Segundo a FIFA, é a maior velocidade já registrada em um campo de futebol. O recorde anterior era do inglês Walcott, que correu 35,7 km por hora. E aí é inegável que os recordes e o entusiasmo motivam os atletas. Na semana passada, as torcidas sul-americanas, especialmente do Chile e da Colômbia, empurraram seus times rumo à classificação para a próxima fase. A festa não é apenas de um único continente. Os estrangeiros da Holanda, da Alemanha, da França e de várias partes do mundo lotaram as ruas de Vila Madalena, em São Paulo, encheram a praia de Copacabana, no Rio, e muitos outros lugares, como Porto Alegre, a nossa capital gaúcha do Rio Grande do Sul, e uma das 12 sedes da Copa. Eu encontrei, aliás, na Praia do Laranjal, lá em Pelotas, uma bonita praia à beira da Lagoa dos Patos, um grupo de equatorianos que veio de carro, senador Eduardo Suplicy, do Equador, que não faz nem fronteira com o Brasil, lá em cima, desceram até chegar a Pelotas para assistir os jogos da seleção equatoriana. Os ganhos, claro, já são contabilizados para a economia brasileira. As estimativas do próprio governo indicam que os turistas brasileiros e estrangeiros devem gastar 6,7 bilhões de reais nas 12 cidades-sedes, bem acima do que havia sido projetado. Em São Paulo, previa-se a chegada de 256 mil turistas durante o torneio. Na quinta-feira, 19, a São Paulo Turismo informou que pelo menos 400 mil passarão pela cidade, ou até mais. Ainda que seja um bem-estar passageiro, com data para terminar, não se pode desprezar as vantagens dessa Copa.
Mais de 3 milhões de brasileiros e 600 mil estrangeiros circularão pela cidade-sede. Cada turista do exterior deve gastar, em média, R$ 4.150 e o brasileiro R$ 1.355. Nos primeiros 4 dias da Copa, os estrangeiros gastaram 27 milhões de dólares em compras com cartão. Em relação à geração de empregos temporários, 175 mil vagas formais estão sendo criadas. No setor de hospedagem e alimentação, são previstos 37 mil postos. Dessas vagas, 15% devem ser efetivadas, principalmente na região nordeste do país. O faturamento de bares e restaurantes em junho e julho deve aumentar 25% em relação ao mesmo período de 2013, totalizando 12 bilhões de reais. Nos dias de jogos do Brasil, a expectativa é de que haja um crescimento de 70% da receita com as vendas. De acordo com o SEBRAE, que é um grande trabalho que faz o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, estão acertados também contratos no valor de 380 milhões com a prestação de serviços e o fornecimento de produtos a empresas maiores nas áreas de turismo, varejo, construção civil e vestuário, entre outros. A estimativa é que o montante alcance 500 milhões até o final da Copa. Tomara que todos esses números se confirmem, senador Suplicy. No caso do setor de aviação, as companhias aéreas ampliaram em 10%, ou seja, 645 mil assentos, a capacidade dos voos entre as 12 cidades-sede. Como nem tudo é vantagem, obviamente, o faturamento do setor não deve aumentar muito porque o turismo de negócio está reduzido neste período e a oferta de assentos para os demais destinos também diminuiu. Vale lembrar que 1/3 dos fabricantes de equipamentos eletrônicos e de eletrodomésticos estão parados durante a Copa. Algumas montadoras de carros também programaram férias coletivas. A produção industrial deverá cair neste período. Enfim, outros ajustes não tão positivos também fazem parte deste panorama e deste momento do país. O mais importante nesta fase de boas notícias proporcionadas pela Copa do Mundo no Brasil é tirar lições que permitam resolver os problemas, senador Cristóvão, que ainda persistem, problemas que ainda persistem. Pegar esse entusiasmo, essa energia toda para resolver os problemas que estão escondidos agora nesse tempo, que estamos entusiasmados com a Copa, como as questões relacionadas às limitações da infraestrutura, da educação, senador Cristóvão, nosso mestre, da saúde e da segurança, por exemplo. Eu ontem, e aí a minha secretária Regina, estávamos observando da sacada a passagem e todo o aparato policial para proteger a seleção. Tudo isso é necessário, especialmente em se tratando dos estrangeiros. A nossa, fundamental. Cada jogador daquele vale bilhões, bilhões. Um Neymar da vida, bilhões. 2 helicópteros, mais na frente, 2 atrás, para proteger. Mais os batedores na frente. Mais carros da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, tudo ao longo do trajeto onde passou. Senador, se isso foi possível fazer, por que não dar essa mesma atenção para a população da periferia, do nosso Distrito Federal, ou da minha Porto Alegre, ou lá de Novo Hamburgo, da região metropolitana, onde os crimes estão acontecendo e aumentando a cada dia para assustar a população? Por que não fazer? Se houve condição de investir e botar dinheiro para fazer isso, para acolher bem os estrangeiros, dar segurança a eles, o primeiro a ter direito a isso é o cidadão brasileiro, o cidadão que paga imposto aqui. E com muita honra, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, é muito difícil cada um de nós assistir um jogo de nosso time, sobretudo da seleção brasileira, com a cabeça. A gente assiste com o coração. Embora alguns técnicos, especialistas consigam, e um deles já me disse que não sente mais prazer porque ele olha só tecnicamente os erros, mas nós assistimos com o coração. Mas, como políticos, nós não temos o direito de ver o conjunto da Copa, os recursos usados, a energia gasta só com o coração. Temos que ver com a cabeça também. E é o que a senhora está fazendo. Está trazendo aqui o seu coração, a senadora Vanessa mesmo falou da sua emoção ao comentar jogos, a senhora, mas está vendo com a cabeça. Nós precisamos fazer uma análise do que está acontecendo, fazer algumas perguntas. Por exemplo, por que, se todas as obras foram com dinheiro brasileiro, a gente precisou da Copa? Se o dinheiro fosse da FIFA, tudo bem. Sem a Copa não tinha
aeroporto. Mas o dinheiro não é da FIFA, o dinheiro é nosso. A gente podia ter feito isso. Segundo, por que a gente consegue resolver tantos problemas, não diria até com muita eficiência, mas com alguma? Por que a gente consegue marcar prazo para resolver o problema da construção dos estádios e não consegue marcar prazos para erradicar o analfabetismo no Brasil? Que é muito mais fácil do que fazer toda essa infraestrutura da Copa. Por que que nós conseguimos atender às exigências de um padrão FIFA sem ter esse padrão definido pelo Brasil? Nós poderíamos ter isso. Então, fica a necessidade de nós, líderes, como aquele técnico que me disse que vê o jogo friamente, como um cirurgião que abre a barriga da gente, nós, como políticos, como dirigentes, como líderes, temos que olhar a Copa com os olhares frios para fazer uma análise dos acertos e dos erros. Ainda que, diante do jogo, esquecemos que somos políticos e, como brasileiros, colocamos a camisa amarela e nos deslumbramos, sofremos, gritamos e esquecemos de tudo. Uma coisa é o torcedor, a outra coisa é o líder. A senhora, como candidata, por exemplo, ao governo do Estado, como senadora, nós temos a obrigação de refletir e pensar. Não podemos cair no ufanismo de que tudo isso está sendo feito de uma maneira correta. Eu até tenho dito, a Copa está sendo feita de uma maneira certa, mas não foi certo, talvez, fazer a Copa. São duas perguntas diferentes. Essa segunda pergunta, senador Suplicy, vamos levar muito tempo para responder. Muito tempo. Por exemplo, as arenas serão ocupadas depois das Copas? Se isso for, é mais um acerto. Se não for, é uma falha. As obras paralisadas vão ser concluídas sem que o secretário da FIFA precise vir aqui puxar a orelha da gente? Ou elas vão ficar paralisadas como esqueletos? Se forem concluídas, é mais um ponto positivo, embora tardio. Se não forem, é mais um negativo. O pagamento da construção de estádio com dinheiro público do BNDES vai ser feito? É um detalhe. Volta o dinheiro para o governo? Foi investimento privado, mas eu temo que não volte, que seja adiado, até que um dia se vota aqui uma lei de anistia para o Corinthians não ter que pagar o BNDES. Então, é cedo para nós, com a cabeça de cidadãos, de políticos, de técnicos, de líderes, com a cabeça, fazemos a avaliação hoje. Não dá para dizer que foi um erro, mas não dá para dizer ainda que foi um acerto, mesmo nos congratulando com a capacidade como se está fazendo a execução dos jogos, a transmissão dos jogos. Então, eu fico feliz de que chegue alguém aqui com a cabeça fria para analisar a Copa, embora com o coração quente para assistir os jogos. Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque. Eu queria que a parte do senador ficasse como parte também desse pronunciamento. Agora, senador, entrou a minha racionalidade. Até aqui foi a emoção que falou mais alto. E não poderia ser diferente. Vossa Excelência abordou bem a distinção entre uma e a outra coisa. E aí eu reporto uma iniciativa que um grande líder que cuidou muito da educação, ex-governador do meu estado, líder do seu partido, Leonel Brizola, que teve na educação um grande foco e uma grande prioridade. E o Brizola foi considerado, era um gaúcho, chegou no Rio de Janeiro e fez o que nenhum carioca havia feito, um sambódromo, com um tamanho de quase de um estádio, para usar uma vez por ano. Mas qual foi a sabedoria ali? Aquilo serviu para fazer escolas, ateliês, escolas para crianças, para ocupar os jovens ali dentro. Aí é que está. Exemplo que tivemos de líderes ousados, como Juscelino, quando trouxe Brasília para cá, quando interiorizou a capital brasileira. Até hoje se fala, quanto custou isso? Mas hoje, passado a história do tempo, a gente vê. Eu não quero com isso justificar, ao contrário, a Copa.
Acho que nós fizemos em sedes demais, podíamos ter feito em 8 sedes, podíamos ter limitado, ter uma participação maior do setor privado do que do setor público, uma série de outras coisas. Mas, conclusão, a Copa está sendo realizada do jeito que está e temos que tirar proveito, o melhor proveito deste evento para a sociedade brasileira, para este contribuinte que paga a conta. Então, por isso que eu digo e repito aqui que tudo que foi feito de eficiência do governo, ele precisa agora dar demonstração para a sociedade brasileira que pode fazer, assim como fez essa Copa, resolver esses problemas, porque não resolve. Segundo dados antecipados pelo jornal, aqui de Brasília, senador Cristóvão, ontem, o mapa da violência de 2014, com dados de 2012, indica 56,3 mil assassinatos e 46 mil mortos pelo trânsito no Brasil. Isso é falta de condições viárias, de uma violência inaceitável, mais que uma guerra civil. E a gente repete isso. Isso significa um aumento considerável da violência em relação a 2011, quando foram assassinados 52 mil pessoas e 44,5 mil morreram no trânsito. A experiência dos Centros Integrados de Comando e Controle, implantado nas 12 cidades-sedes, apoiados por centrais nacionais, em funcionamento em Brasília e no Rio de Janeiro, tem sido bem-sucedidas. Espero que não seja provisória a eficiência, nem temporária, senador. Que isso se prolongue para o resto do ano, para os próximos anos e com avanços significativos para proteger a sociedade que está refém da criminalidade. Além de reunir informações e todo o aparato tecnológico disponível, integra as forças policiais num trabalho conjunto com os governos federal, estaduais e municipais. Federação se entende dessa forma, de maneira solidária, compartilhando responsabilidades e compartilhando receita, porque hoje a União é extremamente concentradora dos recursos. É um exemplo em pleno vigor nessa Copa que mostra que o Estado organizado contra o crime, no caso dessas parcerias feitas, em atividade contínua, 24 horas, todos os dias da semana, é possível sim reduzir uma solução temporária que deve ser continuada para que a luta contra a violência e a insegurança seja efetivada. Como eu disse, eu vi veículos da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, espalhados em todo o trajeto que passou o ônibus da seleção e da seleção de Camarões. Por que nós não temos isso no Jardim Ingá, em Taguatinga? Não temos isso em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Canoas? Essas coisas todas para funcionar na cidade, estou falando apenas na cidade sede, senador. Penso que as vantagens deste momento do Brasil devem ser consideradas para que consigamos também corrigir ou reduzir as desvantagens competitivas que o Brasil está tendo em relação aos países envolvidos, especialmente aqui na América Latina. O mesmo entusiasmo, cordialidade e espírito colaborativo que temos recebido neste momento de festa esportiva devem prevalecer para que possamos encontrar também as soluções das nossas mazelas sociais e econômicas, senador Suplicy. Por fim, queria dizer que é saudável o que está acontecendo com a nossa vizinha Argentina, que está mandando o maior contingente de torcedores aqui e cujo governo agora entendeu que negociar, fazer entendimento com os credores é o melhor caminho para resolver os seus problemas. O caminho que a Argentina agora está abrindo para dialogar com os credores é o caminho indicado quando se quer dar segurança jurídica a acordos importantes. A Argentina tem ali uma situação extremamente delicada, a sua reserva cambial está em apenas 28 bilhões de dólares e a dívida dela, se for paga, chega a 15 bilhões de dólares, caso os outros credores decidam fazer a recomposição das dívidas já pagas. Então, pelo menos há um sinal, pequeno sinal, no fim do túnel em relação à Argentina com o mercado internacional financeiro. E eu penso que, se o governo continuar nesse caminho, poderá ter algum sucesso. E nisso o Mercosul deve se empenhar para que o país saia dessa grande encalacrada ou dessa grande crise em que se encontra. Obrigado, senador Suplicy.